Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje é o nosso segundo dia de campanha Armadura de Deus, com o tema Não vivemos em função do inimigo. Glória a Deus. Meu irmão, a maior parte do nosso tempo deve ser gasto com o Senhor e não com o inimigo. A Bíblia não gasta tempo ou versículo em função de Satanás, não, meu irmão. Nós não ignoramos seus desígnios, mas não é por conta disso que temos que gastar nosso precioso tempo, meu irmão, com Satanás. É melhor gastarmos o nosso tempo com Deus, a sua palavra, cuidando dos irmãos, evangelizando, né? Estamos inseridos, meu irmão, numa guerra. Mas a grande vitória de um exército sobre o inimigo virá justamente pelo comprometimento que ele tem com os membros da sua equipe ou sua liderança. Olha, meu irmão, quando as companhias de exércitos estão fortemente comprometidas com a alta cúpula e suas direções, com um treinamento e compromisso mútuo, quando todos estão empenhados em obedecer, em seguir as ordens e estratégias, a vitória será apenas uma consequência, meu irmão. Apenas uma consequência. Se formos analisar bem um exército, seus soldados gastam a maior parte do tempo uns com os outros do que propriamente com o inimigo. Obviamente que haverá o tempo de conforto, né, e de confronto também. Confronto direto. No entanto, a maior parte é gastar o planejamento estratégico e fortalecimento dos soldados. Essa maneira, meu irmão, em relação ao inimigo, o que eles mais fazem é vigiar. Gastam um grande tempo vigiando. Assim também, meu irmão, é na batalha espiritual. Eu e você, nós temos que vigiar, orar, mas não perder o tempo com o inimigo. Nosso foco deve ser o Senhor. A maior parte do tempo de Jesus foi com seus discípulos e com o próximo. A maior parte do tempo de Paulo foi gastar ensinando os irmãos. A maior parte das palavras dos apóstolos João foram palavras de exaltação ao maior e ao amor entre irmãos. Meu irmão, a batalha pode ocorrer a qualquer momento dessa caminhada. Lá em Números capítulo 2, versículo 2 diz bem assim: Disse o Senhor a Moisés a Arão: Os filhos de Israel se acompanharão junto ao seu estandarte, segundo os insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente, para a tenda da congregação se acompanharão. Meu irmão, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, eles chegaram ali ao Monte Sinai. Ali o Senhor lhe dá ali os mandamentos, as ordenanças e os juízos. Depois, meu irmão, eles levantam o tabernáculo e no primeiro mês do segundo ano, Deus lhe dá uma ordem de como deveriam se acampar. Nesse texto do livro de Números, podemos ver que todas as tribos deveriam acampar ao redor do tabernáculo e de frente para a tenda da congregação. É importante observar o pano de fundo dessa cena. Moisés está conduzindo o povo de Deus através do deserto da península do Sinai. O Egito estava ali completamente arruinado, meu irmão. E os povos daquela região, obviamente, tomaram ali conhecimento de todo esse fato. Olha o que diz em número 14, no versículo 13 ao 14. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhe apareces. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo de noite. Olha só, meu irmão, os povos daquela região foram tomados ali de medo e pavor em razão dessas notícias.
Havia uma preocupação em relação a essa situação, uma vez que Moisés estava ali conduzindo aproximadamente 3 milhões de pessoas. Meu irmão, a possibilidade de guerra era iminente. Moisés sabia disso, e o Senhor também. Essa preocupação quanto à batalha era real, a ponto de Moisés orar. Lá em Números 10:35, diz bem assim: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Olha, meu irmão, Moisés orava porque sabia que a possibilidade de guerra era real. Infelizmente, meu irmão, hoje em dia, muitos crentes não são como Moisés. Não creem na real possibilidade de guerra espiritual em sua caminhada cristã. Outros, outro ponto importante foi como Moisés orou. Ele disse: teus inimigos, e não meus ou nossos inimigos. Porque Moisés sabia, meu irmão, que se houvesse uma batalha, eles, como soldados, iriam guerrear, mas como um todo, a batalha era de Deus e não deles. Isso é muito importante para mim, para você, porque, meu irmão, a batalha espiritual pode ser travada a qualquer momento na vida de um cristão. Mas o primeiro princípio da batalha espiritual que você precisa conhecer é que a batalha é do Senhor e não nossa. Quando você ora conhecendo esse princípio, você já entra na batalha fortalecido. Se em uma última análise assim, a batalha é de Deus, quem haverá sair vitorioso dela? Você? Isso não é maravilhoso, meu irmão? Você vai sair vitorioso. É como as historinhas do irmão mais velho. Seu irmão mais velho é mais forte em seu favor, pode se afastar, ele vai resolver essa parada aí. Essa verdade tem que trazer alívio a você, viu, meu irmão? Olha só, a provisão de Deus para a batalha. Toda batalha, meu irmão, tem a provisão de Deus. Ainda durante a jornada, antes de chegar ali ao Sinai, o povo de Israel sofreu o seu primeiro ataque. Aquele Amaleque, uma tribo daquela região veio atacá-lo. Está lá em Êxodo 17, versículo 8. Essa foi a primeira experiência de guerra. Antes eram escravos no Egito, mas agora estavam livres e teriam que enfrentar seus próprios inimigos. Se lembrarmos como eles saíram do Egito, meu irmão, vamos compreender a provisão de Deus para a batalha. Eles eram escravos e saíram às pressas do Egito. Está lá em Êxodo 12:33. Sabemos que eles receberam muito ouro e prata, o que diz lá em Êxodo 12:35. Mas as riquezas não eram para ser gastas fabricando armas. Daí vem nosso questionamento: com que armas eles iriam se defender dos ataques inimigos? Esses estavam, meu irmão, como qualquer animal quando se sente ameaçado, partindo para o ataque. Foi exatamente isso que aconteceu em Refidim. Amaleque se sentiu ameaçado, partiu para o ataque. A Bíblia mostra lá em Êxodo 17:13 que Josué ele desbaratou Amaleque e todo o seu povo a fio de espada. Meu irmão, o que significa? Que venceram a batalha. Mas de onde vieram essas espadas? Nós não podemos ser genuínos, meu irmão, ou ingênuos, o suficiente para crer que foi Faraó quem deu as espadas para os filhos de Israel. A Bíblia menciona que Deus ordenou a Moisés que exigisse vestimentas para prata e ouro. Esses elementos eram para ser usados, meu irmão, na construção do tabernáculo e não para fabricar armas. Era para adoração ao Senhor e não para guerrear, Tem um grande historiador chamado Flávio Joséfo, ele era romano, judaico, foi quem nos deu uma luz a essa questão. Ele afirma, meu irmão, historicamente, que por uma provisão divina, os corpos dos soldados do exército de Faraó, que morreram no Mar Vermelho, ficaram ao lado de onde os filhos de Israel estavam e poderiam ali retirar todas as armas deles, Eles poderiam ali tirar todas essas armas daqueles soldados mortos ali.
né? Armando assim todos os homens, em todos os homens de Israel. Apesar, meu irmão, de que a Bíblia não menciona os lados, porém ela afirma que assim o Senhor livrou Israel daquele dia da mão do egípcio, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Tem Êxodo 14:30. Ou seja, eu já estive às margens do mar, né? Eu já ouvi falar sobre as margens do Mar Vermelho. Existem alguns lugares lá em que se pode visualizar as margens do outro lado do mar. Porém, meu irmão, se esses corpos não tivessem ficado na margem do lado em que estava o povo de Deus, eles não poderiam ter se armado. Creio que o fato deles terem ali se armado foi verdadeiramente uma provisão de defesa para o seu povo, né? Assim também é conosco, meu irmão. Satanás é um leão acuado, cada vez mais aproxima a sua ruína. Ele será preso por 1000 anos e depois ele será lançado no lago de fogo, no lago de enxofre. Portanto, seus dias estão contados e ele sabe disso, meu irmão. Por isso, cada vez mais ele fica mais feroz. Mas o Senhor já providenciou as armas para a nossa defesa e já também providenciou as armas para o nosso ataque. Ele será desbaratado assim como Ameleque. O Senhor já disponibilizou, meu irmão, para nós todas as armas necessárias para a vitória, a fé e a sua palavra, que é a verdadeira, né? Que é a verdade. Já nos deu o sangue do seu Filho, que é uma provisão completa de justiça e perdão. E também concedeu-nos o Espírito Santo, que nos guia por todos os nossos caminhos. Toda essa provisão está à nossa disposição. Basta lançarmos mão dela. Amém, meu irmão? O elemento principal, meu irmão, da vitória, o bordão de Deus, né? Pessoal, ainda nesse texto de Êxodo 17, vemos o principal princípio da vitória na batalha espiritual. Lá no verso 11, lemos assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Dessa forma, meu irmão, podemos concluir que era a mão de Moisés que tinha poder para prevalecer na guerra. Claro que não, né, meu irmão? Claro que não. O que fez Josué prevalecer na guerra não foi a sua mão, e nem a mão de Moisés, mas sim o que havia nela. Olha o que havia nela. Êxodo 17, versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo de outeiro, e o bordão de Deus estará em minhas mãos. O bordão de Deus, meu irmão, estava na mão deles. Aqui está a chave para prevalecermos na batalha, meu irmão: o bordão de Deus. Mas, irmão Carlos, o que é bordão de Deus? Para responder a essa pergunta, meu irmão, teremos que nos remeter ao momento em que Moisés recebeu esse bordão. Aí deve estar o seu significado. Êxodo 4, versículo 17. Toma, pois, esse bordão na mão, com a qual há de fazer os sinais. Meu irmão, todos os sinais que Moisés realizou no Egito, inclusive todas as pragas, foram realizadas através desse bordão. Mas não creiam que saia algum raio poderoso do bordão, como se Moisés fosse algum super-herói da Liga da Justiça, por exemplo, né? Das revistinhas de quadrinho. Nem que o bordão tinha poderes especiais, como o martelo poderoso do Thor lá, né? Não, 1000 vezes não pode ser esse o seu significado, meu irmão. Não pode. Esse bordão só pode representar o poder de Deus nas mãos da sua autoridade delegada. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas capítulo 10, versículo 19, né?
Isso foi, meu irmão, o que Jesus disse quando aos 70 enviados voltaram exultantes de alegria porque os demônios se lhes submetiam. Isso é o significado que o bordão nas mãos de Moisés. Ele receberá a autoridade de Deus, bem como o poder de Deus que acompanhava essa autoridade. Meu irmão, minha irmã, quando Moisés foi chamado pelo Senhor lá na sarça, que ardia em fogo, lá em Êxodo 3, versículo 1, ele questionou o seu chamado, né? E esse questionamento está lá no versículo 10, usando vários argumentos. Primeiro foi quanto à sua capacidade. Quem sou eu? Segundo, quem o enviou? Qual é o seu nome? Terceiro, que os israelitas não acreditariam. O Senhor não te apareceu? E por último, que não sabia falar adequadamente. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Meu irmão. No entanto, meu irmão, o Senhor não desistiu de Moisés. E para cada um desses argumentos, o Senhor lhe dava uma resposta. Porém, em relação ao bordão, quando Moisés disse que os egípcios não acreditariam nele, o Senhor lhe perguntou: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Continuou o Senhor: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Mas agora algo importante irá acontecer com o bordão, que se transformará numa serpente. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Entendeu, meu irmão? Ele a pega pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A partir de agora, meu irmão, Moisés saberia lidar com a serpente, simbolizada ali por Faraó, né? Ele teria ali poder para lidar com ela, mas não somente isso, ele teria autoridade de Deus para lidar com essa serpente, e o sinal dessa autoridade era justamente aquilo que ele tinha em suas mãos, o bordão. Meu irmão, sempre teremos a vitória na batalha pelo cumprimento do propósito, sempre teremos vitória. Alguns princípios que podemos aprender, meu irmão, dessa situação primeiro, nunca menosprezar aquilo que você tem em suas mãos, né? Pois Deus pode usar qualquer coisa para atingir o propósito dele. Assim como ele usou ali o bordão que estava nas mãos de Moisés, ele pode usar os 2 pães e 5 peixinhos que estavam nas mãos de um menino para alimentar uma multidão. Segundo, não importa o que você tem nas mãos. O que realmente importa é o propósito estabelecido por Deus em sua vida. O propósito de Moisés era libertar o povo. O seu propósito, o Senhor mesmo colocará em seu coração. Independente de qualquer debilidade, meu irmão, sua, Ele irá ensiná-lo. Ele irá lidar com o inimigo. Ele vai te ajudar a você lidar com o inimigo através do seu poder. Olha, meu irmão, você irá vencer, apesar de você mesmo, sabe? Assim era com a sarça que ardia em fogo. Ele estava com fogo, mas não se consumia, né? Ela mesmo não era o elemento para a combustão. Da mesma forma, meu irmão, foi Moisés, e da mesma forma será você. Apenas aceite o chamado de Deus para o cumprimento do seu propósito, e você verá a manifestação do seu poder. Amém, meu irmão? Acampados ao redor e de frente para a tenda da congregação. Meu irmão, o último princípio que eu gostaria de compartilhar com você é sobre esse aspecto de não viver em função do inimigo. É quando voltar os olhos para o lugar certo. Deus deu a Moisés a determinação para o povo se acampar ao redor e de frente para a tenda da congregação. Naturalmente falando,
É como se Deus o tivesse ordenado que eles ficaram ali de costas para o inimigo. E ao mesmo tempo olhando e gastando a maior parte do seu tempo com o Senhor. Ficar de costas, meu irmão, para o inimigo pode ser um grande perigo, viu? Mas não quando você está debaixo das asas do Altíssimo e quando você faz dele a sua morada. Meu irmão, em suma, é ele mesmo que se encarrega do inimigo. E a sua parte é olhar para ele. Deus tem que ser, meu irmão, o centro das nossas vidas. A tenda da congregação era a tenda que ficava no meio do tabernáculo e para ter acesso a ela, tinha que percorrer ali um caminho. O tabernáculo, meu irmão, era em todos os seus aspectos aponta para Jesus. A tradição judaica diz que a primeira porta do tabernáculo, o que entrava para o átrio, se chamava caminho. A segunda porta, o que dava acesso ao Senhor, ao santo lugar, chamava verdade. E a última, onde havia o véu que separava o santo lugar do lugar santíssimo, por sua vez chamava vida. Dessa forma, o povo de Israel sabia muito bem, meu irmão, o que significava a palavra Jesus quando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em João 14,6. Primeiramente, meu irmão, ele não é apenas o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Essa partícula, e no original é Kai, segundo o Strong, é uma partícula primária, possui uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa. Isso significa, meu irmão, que Jesus e as três coisas de forma cumulativa, você não separa o caminho da verdade ou da vida. Jesus é a expressão dessas três coisas. Alguém poderia ser apenas o caminho e não ser a verdade ou vida, ou ser a verdade e não ser o caminho ou vida. Ou quero mostrar, né? É a força dessa expressão, meu irmão. É muito, muito forte, né? Para que você possa ir a Deus, meu irmão, você precisa passar por essas três portas. E não somente por uma. Elas fazem parte, meu irmão, do processo de restauração do homem caído, né? Só existe um caminho, e esse caminho, meu irmão, é Jesus, que é simbolizado no primeiro utensílio encontrado ali no átrio, o altar de bronze. Ali eram oferecidos os sacrifícios para alguém que desejava o perdão de seus pecados e uma restauração com Deus. Jesus foi esse nosso sacrifício, meu irmão. A segunda porta dava para o lugar santo, que tinha um altar de incenso ali e candelabro e a mesa com os pães da proposição. O altar aponta para nossas orações, assim como para o clamor do nosso advogado junto ao Pai, apelando para o seu sangue derramado a nosso favor lá no altar do sacrifício. E também temos o candelabro, meu irmão, que aponta ali para a luz do Espírito de Cristo, que mostra a nossa condição e nos ilumina para passarmos por mais uma porta, né? A porta da vida. Meu irmão. Lá dentro da porta da vida temos a arca, que simboliza ali a presença de Deus. O alvo final da restauração do homem caído, ter Deus como sua vida. E Jesus, mais uma vez, é essa vida que permite, meu irmão, a você ter completa comunhão com Deus e desfrutar da sua vida e de sua natureza. Glória a Deus. Jesus, meu irmão, aponta ali. Jesus ali, portanto, ele acumula em si mesmo todas essas verdades e experiências. Assim, quando o cristão passa por todas elas, ele está apto, né, a ter comunhão com Deus e a ser um verdadeiro adorador. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, não mais através de ritos religiosos, mas no espírito, o lugar de comunhão entre Deus e homem. Por isso, o cristão que está vivendo a plenitude dessa comunhão não precisa se preocupar com o inimigo. Nessa hora, o inimigo é um mero coadjuvante, né? Sem poder ou eficácia, né?
É nesse momento, meu irmão, que você pode experimentar a palavra que mencionei antes. Fiz do Altíssimo a memorada, né? Você lembra? Para você compreender melhor, vou dar um exemplo prático nas guerras. É costume, em algumas guerras, construírem abrigos subterrâneos para a alta cúpula de uma nação e exército, né? Nesse abrigo, normalmente construído de concreto, as pessoas mais importantes ficarão diante da iminência de um ataque por parte do inimigo. Ali eles estarão completamente seguros. Lá fora podem cair poderosíssimas bombas ou vários outros tipos de artefatos bélicos, né, ou convencionais, que aqueles que estiverem nesse abrigo subterrâneo não sofrerão, meu irmão, os malefícios desses ataques. Da mesma forma, meu irmão, você somente estará completamente seguro dos ataques do inimigo quando em experiência estiver completamente dentro de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo tanto usou aquela expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa expressão literalmente significa dentro de Cristo, meu irmão. Ele é como esse abrigo subterrâneo que mesmo o inimigo sendo poderoso, as suas armas não poderão atingi-lo. Glória a Deus, aleluia por isso, né, meu irmão? É maravilhoso estar em Cristo. Ele é toda a nossa provisão. Ele é nossa arma de defesa, de ataque, mas também é o nosso abrigo nas piores batalhas. Em Cristo somos mais que vencedores, meu irmão. Não se esqueça disso. Em Cristo somos mais que vencedores. Existem muitos irmãos que vivem em função do inimigo, né? Conhecem todas as suas estratégias e armas. São estudiosos, ferrenhos de seus soldados, ou seja, os demônios. Não quero aqui, como já disse, julgar a beleza da multiforme sabedoria de Cristo em seu corpo, não, meu irmão. A igreja do corpo da igreja, mas quero fazer um alerta a esses irmãos. Nunca deixem de olhar para o centro do tabernáculo. Sabe por quê? É lá que se encontra a tenda da congregação. Tudo isso é apenas sombra da realidade que é Cristo Jesus. Por isso, a nossa vitória completa virá somente quando Cristo for a nossa vitória, como resultado de uma verdadeira comunhão e adoração à sua pessoa. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Esse foi o nosso segundo tema, meu irmão. Não vivemos em função do inimigo, amém? Glória a Deus. Compartilhem, comentem, amém? Deixa o like. Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.